pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria e chegou o momento de eu falar sobre Jogos Vorazes. Bom, o último filme acabou de estrear, a adaptação da segunda parte do último livro acabou de estrear, mas a proposta desse vídeo não é falar apenas sobre esse último filme, e sim dar minha opinião geral sobre a série inteira, não só sobre os filmes, mas sobre o livro e qual é a minha visão sobre a proposta e sobre o que Jogos Vorazes quer trabalhar com o público, principalmente com o público young adult, né? Jovens adultos. Vamos lá? Bom, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês me respondam com a maior sinceridade possível. Vocês acham que se vocês dessem um livro como Admirável Mundo Novo ou 1984 para um pré-adolescente ou para um adolescente na faixa dos 10 aos 15 anos, eles realmente iam entender o significado daqueles livros? E mais do que isso, eles iam se interessar por aquela história? Olha, eu tô fazendo essa pergunta focando assim no modo geral, tá? Eu sei, sempre vai ter exceções e vão ter crianças e adolescentes que leram livros como esses na faixa dos 10 aos 12 anos de idade e entenderam completamente a proposta do livro, mas a gente tem que concordar que não é algo que acontece comumente assim. Quando eu li uma outra distopia ou livro de análise social chamado Revolução dos Bichos, eu li esse livro quando eu era bem novinha. Eu devia ter uns 10 anos, eu acho. Tive uma primeira leitura, entendi a primeira leitura, mas eu não entendi todas as camadas que aquele livro estava querendo trabalhar e não entendi como Revolução dos Bichos é uma história de luta de classes e como aquilo é representativo para a gente entender a importância de trabalhar junto e da nossa importância como classe trabalhadora. Mas é um livro mais fácil, é um livro com elementos mais infantis que pode atrair o público mais jovem. Entretanto, 1984 e Admirável Mundo Novo, não, é muito difícil você prender um jovem nesse tipo de literatura. Então, por que eu acho que Jogos Vorazes é tão importante? Jogos Vorazes é uma porta de entrada de qualidade para esse tipo de literatura. Tem duas formas principais de se ler um livro. Você pode ler a primeira camada e absorver aquela história como uma história que ela é, assim, com o que tá óbvio ali no texto, ou você pode analisar aquilo em outras camadas e trazer outras abordagens para aquela história. Por exemplo, Revolução dos Bichos pode ser simplesmente um livro sobre os animais que se revoltam contra os donos da fazenda, ou isso pode representar, como eu acabei de falar, a luta de classes, o poder da classe dominante, e como você pode converter a situação e também como, às vezes, caraca, Revolução dos Bichos tem muito a ver com Jogos Vorazes. E como, às vezes, o discurso dos líderes da classe dominada para tentar substituir e vencer a classe dominante, às vezes pode ser tão cruel quanto o discurso da classe dominante. Você pode ler Revolução dos Bichos dessas duas formas. E Jogos Vorazes também. A diferença é que Jogos Vorazes é muito mais atrativo para o público jovem do que 1984 e Admirável Mundo Novo, por exemplo. Então, quem diz, ai, mas Jogos Vorazes é uma imitação de Battle Royale. Ai, mas Jogos Vorazes não tem nada de original. Amigo, é porque você sequer assistiu ou leu o primeiro filme, ou o segundo filme, ou o segundo livro, ou o primeiro livro da série. Battle Royale, pelo menos, eu só vi o filme. E no filme, apesar de ter essa premissa mesmo, de jovens se matando numa ilha, todo o background de Jogos Vorazes é muito diferente. Toda essa pegada política e o desenvolvimento dessa pegada política e de vários outros aspectos interessantes pra gente analisar a nossa sociedade é muito mais amplo do que em Battle Royale. Agora, eu vou listar por que Jogos Vorazes é importante, sim, para os adolescentes, para adolescentes, jovens, adultos, enfim, pra gente entender também a nossa sociedade. Livro número 1. Jogos Vorazes, toda a série critica muito o poder da mídia e o poder da propaganda sobre o comportamento das pessoas. Não só por causa dos Jogos Vorazes que são televisionados e controlam todos aqueles distritos, como também por causa justamente da indústria que circula os Jogos Vorazes, que é um reality show. Ou seja, a sociedade só vê os Jogos Vorazes, só conversa sobre os Jogos Vorazes e, por isso mesmo, teme os Jogos Vorazes e teme a capital. Tem um outro livro muito interessante, também distópico, que chama Fahrenheit 451. Esse livro, resumidamente, tá? Ele narra uma sociedade onde os livros eram proibidos e existiam uns bombeiros, que eram as pessoas que iam lá e queimavam os livros. Você não podia ter livro em casa. Então, a única fonte de entretenimento e a única coisa que ligava a população era um programa de TV. Então todo mundo só assistia aquela novela, só falava daquela novela, só discutia aquela novela e por isso a população estava controlada. Enfim, com Jogos Vorazes era mais ou menos a mesma coisa. Bom,
É muito fácil fazer um paralelo disso com a nossa sociedade, como a mídia interfere nas coisas que a gente pensa, em como a gente enxerga o mundo e como a mídia pode manipular, sim, toda uma população. E a propaganda de guerra também. Afinal de contas, a gente já viu grandes exemplos disso no nosso mundo contemporâneo, como é o caso da propaganda de guerra feita pelo Estado Islâmico, tanto para recrutar novos membros, quanto para apavorar e também para disseminar o terror. Para quem é mais adulto e tem uma visão mais crítica, isso até que tá meio óbvio. Mas para um adolescente que tá começando a se interar sobre esse tipo de coisa agora e tá começando a enxergar com uma visão mais crítica isso agora, Jogos Vorazes é uma excelente porta de entrada pra gente perceber isso. Motivo número 2. Jogos Vorazes ensina aos jovens como não ser uma pecinha no jogo de ninguém. Bom, vou um pouco mais a fundo nisso agora. É meio óbvio que a Katniss e o Peeta eram pecinhas no jogo do Snow e eram peças nos Jogos Vorazes. Quando eles aceitaram fazer parte da Revolução e quando a Katniss aceitou fazer parte da Revolução, que iniciou principalmente com o Distrito 13, que a gente descobre depois que não tinha sido destruído coisa nenhuma, estava ali arquitetando uma revolução há muito tempo e só faltava uma fagulha, e essa fagulha foi a rebelião da Katniss nos Jogos Vorazes e o símbolo que ela virou, principalmente depois dos segundos Jogos Vorazes. Quando a Katniss, o Peeta e o Gale, e, bom, geral, aceita fazer parte da Revolução, inclusive pessoas que trabalhavam pra capital aceitam fazer parte da Revolução, a Katniss vira uma peça dos líderes da Revolução também. Qualquer semelhança com a Revolução Cubana não é mera coincidência. Bom, a Katniss aceita ser o símbolo da Revolução e ajudar nessas propagandas de guerra contra a capital. Mais uma vez, as propagandas são peça crítica de análise no filme e nos livros. Depois ela percebe que ela também estava sendo peça no jogo de outra pessoa, que era o jogo da Coin, a líder do Distrito 13 e a líder da Revolução contra a capital. Quando a Coin vira pra Katniss e pra todo o conselho, né, dos rebeldes, olha, vamos aqui fazer um Jogos Vorazes simbólico com as crianças da capital. Quando ela fala isso, cai a ficha da Katniss e cai a ficha de todo mundo de que muita gente ali estava sendo peça do jogo da Coin pra conquistar o poder. E eu não sei se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui já estudou ditadura militar, principalmente no Brasil. Se não estudou, estudem. Mas a gente já não viu uma coisa muito parecida aqui no Brasil e em outras ditaduras da América Latina? Aquele discurso de não, nós militares vamos entrar rapidinho, só pra colocar ordem na casa, depois a gente vai embora. E a gente abre as eleições livres outra vez. E tipo, a gente viu que não foi isso que aconteceu. No Brasil, por exemplo, eles ficaram no poder por mais de 20 anos. E foi mais ou menos o que a Coin falou. Eu vou assumir aqui rapidinho, eu prometi eleições diretas, mas não vou fazer isso agora, porque tá todo mundo muito instável, tá todo mundo muito ainda nervoso com o que aconteceu e o povo não tem maturidade suficiente para escolher um governante, então eu vou ficar aqui no lugar. Motivo número 3. A protagonista é uma jovem e é uma mulher forte. Por mais que a Katniss seja uma personagem, assim, um pouco difícil de você analisar, porque muita gente não gosta dela, muita gente acha ela egoísta, muita gente gosta dela, enfim. Ela, justamente por isso, ela é uma pessoa extremamente humana, uma personagem extremamente real. E é engraçado, porque ela nunca quis ser a cara daquela revolução. Ela aceitou ser a cara daquela revolução quando aquilo mexeu diretamente com as pessoas que ela amava, com as pessoas importantes pra ela, como a irmã dela, a mãe dela, o Peeta, o Gale, enfim. Gente, eu nem vou entrar no aspecto do romance nessa história, porque apesar de ser bonito o romance dela com o Peeta, enfim, e ter a sua importância, eu acho um blé ter o Gale ali no meio, enfim. Mas tudo bem, o Gale serve como um contraponto interessante, justamente entre a Katniss, que, enfim, ela tem uma noção muito mais humana das coisas, enquanto o Gale é muito mais pragmático. E não, tem que lutar, tem que matar, vai vencer o humano, tem que fazer as coisas pra alcançar o objetivo deles. Enfim, ao contrário do que a gente estava acostumado a ver em blockbusters, onde as mulheres, por mais que fossem fortes, ou até protagonistas, elas eram sexualizadas, elas eram fortes estilo homem, elas eram mulheres sexualizadas ou mulheres fortes como homens e com características mais masculinas. No caso da Katniss nos Jogos Vorazes, que é um blockbuster, é uma franquia blockbuster, enfim, ela não é nem sexualizada e nem extremamente forte ou uma versão feminina para comportamentos e aparência e
padrões e coisas que a gente espera de um herói masculino. Ou seja, ela é uma menina normal. Gente, vocês têm noção, sério, do quanto isso é importante para jovens e para as meninas e também para os meninos verem representados em um filme, em uma franquia? A Katniss é real, ela não sai matando e se sente bem com isso. Não, aliás, isso é uma coisa importantíssima nos filmes, que é retratado de uma forma muito legal em um blockbuster. Ninguém ali, nem o Peter nem a Katniss, eles sobrevivem sem sequelas a tudo aquilo que acontece. Pra eles, matar não é uma coisa fácil, é uma coisa simples, como a gente vê nos blockbusters por aí. E ela sente as consequências daquela guerra nela de uma forma real. E mesmo assim, ela sobrevive. Ela continua lutando pelo que ela acredita e protegendo as pessoas que ela ama, mesmo que aquilo esteja matando ela por dentro. E, gente, eu sei que isso pode não ter ficado muito claro no último filme, e eu já vou entrar nesse aspecto mais pra frente, mas as consequências da guerra na Katniss, no Peeta, em todo mundo, são muito cruéis. Inclusive, no final do livro é contado do que acontece no filme. A Katniss, quando ela é queimada por causa das explosões, que a gente acha que foi a capital que lançou, mas na verdade não foi a capital, foi o próprio Distrito 13, matou várias crianças da capital, inclusive matou a Primrose, a irmãzinha da Katniss, e meio que fez tornar tudo em vão ela ter ido pros jogos, porque afinal de contas a irmã dela morreu de qualquer forma, enfim. Ela teve o corpo, tipo, quase completamente queimado, e ela tá com o corpo cheio de queimaduras no final da história, e no filme não teve isso, enfim, pra mostrar a ironia dela ter sido a garota em chamas, ela realmente ter pegado fogo no final. Bom, por esses e outros motivos, eu não vou listar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, já tá muito grande. Eu acho que Jogos Vorazes é um livro indispensável para você introduzir todas essas questões que a gente pode ver mais aprofundadamente em livros como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, enfim. Jogos Vorazes é uma excelente porta de entrada para esses aspectos, principalmente para o público mais novo. E, além de tudo, é uma história muito bonita. Agora, o meu único comentário sobre o último filme da franquia, que eu tenho sentimentos conflituosos, afinal de contas eu não gostei, da produtora ter escolhido dividir o filme em dois. Eu acho que o filme seria muito mais fluido e muito mais empolgante de assistir se fosse um filme só, por mais que fosse um filme de 2 horas e 50, sei lá. Mas, independente disso, tem uma crítica pra fazer sobre as pessoas que reclamam que ambos os filmes são muito sérios e muito tristes e muito densos e muito pesados e que não tem nada da ação que teve no primeiro, e principalmente no Em Chamas, que foi o filme que chamou mais gente pro cinema pra ver essa franquia. Não é irônico? Como a população da capital todo ano esperava pelos Jogos Vorazes, e aí teve a guerra e iniciou-se a Revolução dos Distritos, e naquele ano eles não tiveram Jogos Vorazes, eles tiveram uma guerra. E não é irônico que a gente vá ao cinema pra ver o terceiro filme da franquia Jogos Vorazes, esperando os Jogos Vorazes, o que a gente recebe é uma guerra. Isso quer dizer muito sobre a nossa expectativa em relação ao que nos é apresentado e em relação ao entretenimento e essa política, né, de panem et circenses, né, de pão e circo. A gente quer mais daquilo. Só que às vezes a gente precisa refletir sobre aquilo. Porque eu vi muita gente reclamando, mas não teve ação e não teve Jogos Vorazes nesse terceiro filme, nesse quarto filme. Por que chama Jogos Vorazes, então? Você foi atraído pelos Jogos Vorazes, pelo primeiro e pelo segundo filme. Agora você é obrigado a refletir sobre aquilo no terceiro e no quarto. Eu tenho várias considerações ao terceiro e quarto filme. Entretanto, eu ainda acho que são filmes excelentes, com atuações muito boas. A conclusão da história é muito legal. Bom, é isso. Esse foi o meu apunhalado geral sobre a franquia Jogos Vorazes, e principalmente sobre os livros, né? Eu não falei muito dos filmes. Eu gosto muito das adaptações, mas eu quis focar mais na história em si. Se você gostou desse vídeo, curte, por favor. Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e muito na divulgação do canal. Eu peço desculpas porque o vídeo ficou longo, mas é porque eu tenho um carinho muito grande por essa série, por essa franquia. E por isso mesmo eu acabei falando demais, mas eu tinha que expor a minha opinião a respeito de vários aspectos dessa história. Eu me senti, assim, na obrigação de fazer isso. Comenta a sua opinião sobre a história, sobre a franquia e tal, eu vou adorar saber. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, por favor, para não perder nenhum vídeo novo. Curte a página do blog lá no Facebook, também para ser notificado sempre que tiver alguma novidade. E visita o blog também, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Obrigada de novo por ter assistido até aqui. Beijo grande!